Alguns instrumentos de sopro, por exemplo, se comportam como tubos sonoros, onde o som ele vai se propagar dentro desses instrumentos, né? E dependendo da forma como o som se propaga nesses tubos, nós podemos ter também os harmônicos, como nas cordas. Aqui, os harmônicos eles vão ser um pouquinho diferentes. Vamos dar uma olhada. Os tubos sonoros são divididos em tubos abertos, onde as duas extremidades são abertas, e tubos fechados, onde uma das extremidades ela está aberta e a outra está fechada. Sempre que eu tiver uma parte fechada, nós vamos ter um nó. E sempre que eu tiver uma parte aberta, nós vamos ter um ventre. Então aqui nos tubos abertos, nós temos ventres dos dois lados dos tubos. E aqui no tubo fechado, em um lado nós temos um ventre e no outro lado nós vamos ter um nó. Então vamos ver como que se comporta o primeiro harmônico nos tubos aberto e fechado. Esse aqui é o nosso primeiro harmônico no tubo aberto. E percebam que nós temos meio fuso até aqui e meio fuso aqui. Então se nós juntarmos, nós vamos ter um fuso. Então aqui nos tubos sonoros é legal a gente trabalhar com a questão de meio fuso também. Então nós vamos ter aqui um comprimento de onda. Eu tenho aqui comprimento de onda, meio comprimento de onda, com fuso, né? Comprimento de onda sobre 4, comprimento de onda sobre 4. Porque nós vimos que um fuso é igual a meio comprimento de onda, então meio fuso é igual a 1/4 de um comprimento de onda. O nosso primeiro harmônico nos tubos abertos, os tubos abertos eles vão se comportar da mesma forma que as cordas, né? Então o primeiro harmônico, nós temos aqui o L, nós temos um fuso, né? Meio fuso aqui, meio fuso aqui, então nós podemos falar que assim como nos cordas, né? O L é igual a lambda sobre 2. Por que lambda sobre 2? Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é igual a lambda sobre 2. E aí nós temos o primeiro harmônico. Como que seria o segundo harmônico para um tubo aberto? Então nós temos da seguinte forma. Um ventre aqui. Aqui nós vamos ter um fuso completo e aqui mais um ventre. Então temos um ventre nas extremidades, um fuso completo e mais um ventre. Então esse aqui é o nosso segundo harmônico em um tubo aberto. Então perceba que agora nós temos um fuso completo, que tem meio comprimento de onda, e duas metades aqui, que tem quarto de comprimento de onda. Então dessa forma, vamos escrever da mesma forma como nas cordas, o L aqui é igual a 2 meios comprimentos de onda. E aí, isso aqui segue da mesma forma que as cordas até o enésimo harmônico, nós temos que o L vai ser igual a N meios comprimentos de onda. Então, se eu tiver mais um aqui, então sempre eu vou ter meio num canto, que vai dar 1, né? E um inteiro no meio. Se eu tiver o terceiro harmônico, vai ser meio num canto e 2 no meio, né? Vamos desenhar aqui para ver como seria o terceiro harmônico. Então a gente tem um fuso aqui, né? Aí aqui, né? Temos um fuso aqui. Não está meio feio desenhado, mas dá para ver que nós temos 2 fusos inteiros no meio e meio de cada lado, gerando 3. Né? Então esse é o nosso terceiro harmônico. Mas vamos para as frequências. As frequências são da mesma forma como para as cordas. Né? Nós temos aqui a equação da ondulatória, que fala que V é igual a lambda F. Né? Nós podemos substituir aqui. Por exemplo, vamos pegar o primeiro harmônico. Vamos chamar de H aqui. Nós temos que L é igual a lambda sobre 2. Né? Se a gente trocar esse lambda por V sobre F, lambda igual a V sobre F, aí fica que L igual a V sobre 2Fs. E que eu passo para cá, passo L, o F vai ser igual a V sobre 2Ls. Da mesma forma, F1. Da mesma forma como as cordas. E aí no nosso enésimo harmônico, nós vamos ter que
a frequência vai ser igual a N vezes V sobre 2Ls, ou N vezes a frequência do primeiro harmônico. Então aqui nós temos aí a frequência do enésimo harmônico para um tubo sonoro. Então, apenas revisando, comprimento de onda é igual a o comprimento do tubo é igual a meio comprimento de onda no primeiro harmônico, é igual a 2 meios comprimentos de onda no segundo harmônico, e aí por diante até n meios comprimentos de onda no enésimo harmônico. E aí nós podemos achar a frequência do primeiro harmônico aqui e a frequência do enésimo harmônico aqui. Então, em cordas e tubos é muito parecido. Os cálculos são parecidos, a única coisa que muda é que em uma corda nós temos o nosso fuso assim. Eita. Ele vai e volta. Então nós temos 2 nós aqui. E aqui nós temos um nó no meio do tubo e 2 ventres nas laterais. Ok? Vamos ver o que muda, pessoal, para tubos fechados. Percebam que para um tubo fechado, nós temos sempre um ventre na extremidade aberta e um nó na extremidade fechada. Então esse aqui é o nosso primeiro harmônico. Mas quantos fusos eu tenho aqui? Percebe que eu tenho só metadinha? Então eu só vou ter, por exemplo, até aqui, ó, metade. Eu tenho meio fuso. Então meio fuso tem o quê? 1/4 de comprimento de onda apenas, né? Se eu tivesse uma onda completa, eu precisaria fechar aqui e vir mais até aqui. Né? Então percebo que isso aqui é apenas 1/4, é metade da metade. Então, no nosso tubo fechado, nosso primeiro harmônico, o comprimento do tubo, L, não vai mais ser igual a meio comprimento de onda. Então L vai ser igual a 1/4 do comprimento de onda. Lambda sobre 4. Essa é a principal diferença do tubo aberto para fechado. Outra diferença é que vamos para o segundo harmônico. Vamos ver qual que é o próximo harmônico que a gente consegue. Vamos desenhar um novo tubo aqui. Desenhar um tubo um pouquinho maior. Então olha o que acontece aqui, pessoal. Eu tenho um ventre aqui. Eu tenho um nó aqui. Se eu for dividir em lambda sobre 4, eu vou dividir esse carinha em 3 partes. Ó, uma parte vem até aqui, a outra parte até aqui. Então eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4 e lambda sobre 4. Eu não tenho o segundo harmônico. Eu pulo do primeiro para o terceiro harmônico, onde o L agora são 3 lambda sobre 4. Então, nos tubos fechados, eu consigo ter apenas harmônicos ímpares. Apenas harmônicos ímpares. Quem será o próximo harmônico? O quinto harmônico, o sétimo, o nono, o 11º e assim por diante. Tá? Então, eu posso generalizar para o meu enésimo harmônico. Então, esse aqui é o terceiro harmônico. Eu posso generalizar para o meu enésimo harmônico como sendo quanto? L igual a N lambda sobre 4. Então, aqui é N lambda sobre 2 e aqui N lambda sobre 4. Porque esse é o meu primeiro harmônico, que é onde nós conseguimos ter um som agradável. E para calcular a frequência é muito parecido com esse carinha aqui, só que agora a diferença é que a frequência do primeiro harmônico não vai mais ser V sobre 2L, vai ser V sobre 4L. E a frequência do enésimo harmônico vai ser igual a NV sobre 4L, ou N frequência do primeiro harmônico. Então aqui nós temos
as frequências. Como encontrar as frequências para tubos sonoros abertos e para tubos sonoros fechados. No tubo aberto, nas partes abertas nós temos ventres, e no tubo fechado, na parte aberta eu tenho ventre, na parte fechada eu tenho fuso. Beleza?